democrático a partir disso, tá? A gente vai avançar agora porque vamos voltar a falar da guerra. Infelizmente, as notícias não são boas. Hoje, Israel anunciou que completou um cerco militar a Gaza. E pelo segundo dia, refugiados conseguiram passar na passagem de Rafah, a esperança de muitos para deixar a faixa de Gaza. Essa faixa que é a faixa de Gaza que volta a ser alvo de bombardeios também no dia de hoje, no terceiro dia seguido, onde campos de refugiados em Gaza são alvos de bombardeios de Israel. Mais de 100 pessoas de diferentes nacionalidades conseguiram hoje sair nesta única saída que não é controlada pelos israelenses. Vamos ver. A passagem de Rafah é a esperança de muitos para deixarem a faixa de Gaza constantemente bombardeada por Israel. Mais de 100 pessoas de diferentes nacionalidades chegaram ao Egito pela única saída que não é controlada pelos israelenses. No total, cerca de 400 pessoas e 60 feridos na guerra estão inscritos para partir durante o dia. Uma lista de pessoas autorizadas a viajar incluía centenas de cidadãos americanos e 50 belgas, junto com um número menor de vários países europeus, árabes, asiáticos e africanos. Vimos pessoas fugindo, pessoas que perderam seus pais, vimos pessoas que foram queimadas, vimos corpos cortados em pedaços, vimos coisas que nunca vimos antes. Esta guerra é a pior que o povo palestino já vivenciou. O Egito anunciou que ajudaria a evacuar cerca de 7 mil estrangeiros do território de 2.400.000 habitantes. Durante a noite, intensos combates terrestres voltaram a eclodir no norte de Gaza, em um esforço de Israel para aniquilar o movimento islamita palestino Hamas, após seu sangrento ataque de 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos e levou à captura de mais de 240 reféns. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta quarta-feira que 9.061 pessoas, incluindo 3.760 crianças, morreram neste território. Tá aí, Cíntia, e 100 brasileiros por enquanto. Pelo segundo dia, faltam brasileiros na lista. Por quê? 100 brasileiros, 100 latino-americanos, né, se você observar. Olha, ontem, na primeira vez que se abriu a fronteira, eles deixaram passar cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, do Japão e da República Tcheca. E hoje os belgas e americanos, que são maioria, passou menos, mas a autorização era para 400, era 576 e 400 americanos. E brasileiros nada. O Netanyahu, o exército de Israel, enfim, em resumo, comandado pelo primeiro-ministro, faz uma espécie de um apartheid geográfico, escolhendo as pessoas que vão sobreviver, que vão poder deixar aquele inferno. Nesse momento agora está sendo novamente bombardeada Gaza. Os bombardeios são intensos, acabei de ver aqui novos bombardeios acontecendo, já são mais de 10 mil pessoas mortas nessa guerra. E assim, qual é a lógica disso, de você selecionar país, selecionar pessoas para deixar ou não deixar? O quão cruel é isso, né? A gente sabe, por exemplo, que o Brasil já está há dias preparado com essas pessoas só aguardando. É um pequeno grupo de pessoas, tem toda uma estrutura de transporte para fazer o transporte das pessoas e não tem autorização para a passagem dessas pessoas. Então, não dá para, de fato, assim, continuar aceitando o mundo, continuar aceitando isso, que ele divida os cidadãos de primeira categoria, são os que passam aqui. Os outros não vão passar. Qual é a justificativa para isso? Não tem justificativa para deixar as pessoas presas no lugar em guerra se elas querem sair e se elas não têm absolutamente nada a ver com a guerra e não têm envolvimento. Se dissesse assim, o Brasil faz parte da guerra, o Brasil está envolvido, o Brasil tem zero envolvimento com a guerra. Os Estados Unidos têm envolvimento com a guerra, mas os americanos podem deixar o país livremente na hora que bem quiserem e bem entenderem. Então, assim, é duplamente
uma seletividade que precisa que o mundo veja isso de uma forma mais rigorosa. A gente viu os presidentes latino-americanos, o Boric do Chile, o Petro da Colômbia, cobrando dos embaixadores, chamando os embaixadores, a Bolívia, que já rompeu laços diplomáticos com Israel, anunciou isso e meio que puxou a decisão dos outros dois países, mas o Brasil nunca fez nada, não tem relações tanto com a autoridade palestina quanto o presidente Israel. Lula conversou um dia desse com o presidente de Israel. Sim. Então você vê que não tem absolutamente critério algum, não tem justificativa alguma. É só, de fato, talvez o fato de que essas pessoas serem europeias, terem grande parte delas, né? Tem também orientais, enfim, mas estão lá impedidos de deixar os brasileiros. E não é por falta de ação do governo brasileiro. Não é, então assim, tem e toda uma montou estrutura, todo um esquema para trazer esse pessoal. O Brasil montou, foi o primeiro país a montar a estrutura, os Estados Unidos demorou para fazer isso. Então, Sim. não tem isso, não é levado em conta de maneira nenhuma. Infelizmente não tem sido, e a gente espera que nas próximas liberações apareçam logo os brasileiros, porque esse trabalho diplomático está sendo feito diuturnamente e, repito, os aviões estão lá, a estrutura está lá, os brasileiros em Israel foram os primeiros a serem repatriados. Os carros que vão levá-los até lá já tiraram da Cisjordânia agora também, agora de Gaza ainda não há esta liberação, infelizmente. É preciso a gente saber o que de fato está acontecendo, porque não foi uma guerra que os brasileiros que estão lá pediram para que acontecesse, incentivaram ou participaram dela e merecem, de fato, mais urgentemente voltar para casa. Olha, vamos para o intervalo, é a nossa primeira